שמחה כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom. Uma boa tarde, Erev Tov. Uma boa tarde para todos que estão na sinagoga Beit Shalom, que estão contemplando esse Shabbat maravilhoso, esse Shabbat deleitoso, como diz a Torá do Eterno. Que a luz do Shabbat esteja eternamente na vida da família Beit Shalom. Amém? Baruch Hashem. Um Shabbat Shalom para todos os Zahim que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação, pela internet. O Eterno venha abençoá-los grandemente. O Eterno venha alcançá-los com a luz desse Shabbat também. E que aqueles que estão conhecendo agora essa visão maravilhosa, chamada visão judaico-messiânica, cujo Mashiach é Yeshua, que eles venham ser agraciados com a verdade, com as escrituras do Eterno e com a Torá do Eterno. Amém? Baruch Hashem. É um prazer muito grande estar aqui, podendo trazer esse estudo. Eu agradeço pela oportunidade, primeiramente ao Eterno, Hashem, também ao nosso líder, Rosh, Marco Antônio, que tem nos abençoado e nos agraciado com seus estudos, que tem nos ensinado, nos instruído tão grandemente na Torá, né? Baruch Hashem. Louvado seja o Senhor pela vida do Rosh Marco. E eu posso dizer, como eu já faço, o Rav Marco Antônio. Amém? Baruch Hashem. Amém. Amém. Eu vejo. Hoje eu vi uma consagração de um rabino, de um Rav, amigo nosso, presidente do Conselho Brasileiro de Judaísmo Messiânico, agora Rav Maurício. É muito emocionante, né, Rosh? É maravilhoso. Eu fiquei tão feliz, fiquei tão alegre, porque eu vejo que o povo do Eterno está evoluindo a cada dia. Baruch Hashem. Pode dar um Baruch Hashem? Louvado seja o nome do Eterno. E quando eu vejo isso, a evolução das pessoas, eu sinto conectado com elas através da Torá, através do que o Eterno tem feito na vida de cada um aqui. Quando eu olho para a sinagoga Beit Shalom, eu acho que se eu chorar aqui, vocês me perdoem. Dá vontade de chorar de alegria. Porque eu vejo a evolução de cada um aqui. Eu vejo a luta de cada um. E às vezes, nós já até comentamos com a Rebetz, com o Rosh, às vezes as nossas lutas, os nossos sofrimentos, são pelo fato de nós estarmos lutando para melhorar. E às vezes nessa luta tão travada contra nós mesmos, contra o nosso eu, contra o nosso orgulho, né? Contra nosso estereótipo que nós fomos criados, a cultura, nós acabamos muitas vezes tropeçando, magoando, sendo magoados. Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, Rosh, que nada é pessoal. Nada na vida é pessoal. Já tem umas 2 parachotes que o Eterno vem falando no meu coração. Que nada é pessoal. Mas, Moré, o que você está falando? Do que você está falando? Eu estou dizendo que aquilo que acontece na sua vida e aquilo que alguém faz na sua vida, seja qual for o problema, seja o que aconteceu, ele é uma soma de vários fatores que culminou naquele instante e naquela hora, aquele acontecimento. E a pessoa, muitas vezes, na maioria das vezes, praticamente 100% eu digo, não tem nada pessoal com você.
Foi algo que o Eterno permitiu como uma ferramenta para que você evoluísse naquele momento. Só que como o Eterno ele é infinito na sua inteligência, Ele deixa tudo acontecer e arma o seu cenário para que Ele veja em você a sua atitude diante daquele cenário, a sua posição diante daquele personagem que você está vivendo naquele momento. Porque nós aqui somos um personagem. Porque o nosso propósito nessa terra é evoluir e ascender ao Eterno. Essa é a nossa missão e propósito nessa terra. E quando eu digo evoluir e ascender, eu digo amar o teu próximo. Eu digo cumprir mitzvot. Porque a nossa alma, ela vem nesse mundo sabendo a mitzvot, a nossa alma divina. Mas a nossa alma animal, ela luta contra essa alma divina que está dentro de nós, porque ela ainda não conhece mitzvot. Ela ainda não conhece Torá. E o nosso desafio é fazer com que essa alma se torne uma alma divina. E assim, sendo corpo, alma e rua, nós ascendemos ao Eterno. Baruch Hashem. Quando o Eterno fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, a tradução desse versículo não é ama teu próximo como a ti mesmo. A tradução nos originais é, ama o teu próximo porque ele é como você. Então, se ele pecou contra você, é porque um dia você pecou contra ele, ou contra alguém que não seja ele. E qual foi a sua posição, a sua atitude diante disso? Porque um dia você errou, mas você pediu perdão. Se não para ele, para outro. Você foi perdoado. O Eterno te perdoou, mas se você perdoou alguém? Porque o teu próximo é como você. Você perdoou ele? Ou não? Se não, sinto te dizer, você não passou na prova. Vai ter que voltar na recuperação. Hã? Se não tomar bomba, né? Isso tudo eu falei para dizer para vocês que a paraxá de hoje é Devarim. Baruch Hashem. Você conheceu talvez como Deuteronômio, do grego, repetição da lei. Deuteronômio. Deuto, lei. Pronômio, repetição. Mas não é esse o nome, porque nós somos numa visão judaico-messiânica e entendemos que no original, os originais foram mudados. Então eu vou falar para você. Devarim, palavras. Palavras. Moshe finda 4 livros, escreve as palavras do Eterno em 4 livros. E aqui, ele escreve novamente uma compilação dos 4 livros que já tinham sido escritos. E assim forma o Rumash, com os 5 livros. Repetindo as palavras do Eterno. Porém, uma coisa acontece em Devarim que não acontece nos outros livros. A frase mais falada na Torá é os olim, vamos falar em porto hebraico, os olês, para vocês entenderem, os nossos olês vão me entender isso. A frase mais falada aqui na leitura da Torá é Vaiomer Adonai el Moshe lemor. E falou Adonai a Moshe dizendo. Essa frase é lida em praticamente todos os livros até Devarim. Mas em Devarim não fala essa palavra, essa frase. Por quê? Porque em Devarim quem fala é o Moshe. Em Devarim, quem está falando as palavras é o próprio Moshe dizendo. Estas são as palavras que Adonai falou a Moshe. Ele começa a dizer agora. E ele começa a fazer
dar instruções para o povo, fazendo o povo recordar dos tempos de outrora, das coisas que eles viveram. Olha, presta atenção em tudo que vocês viveram até hoje. Nós rodamos 40 anos em volta do deserto, rodando em volta do Sinai, rodando 40 anos. Aí ele começa a falar sobre tudo o que aconteceu, para que o povo entendesse. Lembra? Essas são as palavras que o Eterno falou quando nós andamos em Kadesh Barneia, Kadosh Barneia. Como nós andamos próximo àqueles povos assim. Eu gosto de fazer um paralelo com a Beit Shalom. Eu estava ontem, recebi uma visita maravilhosa na minha casa. E nós começamos a falar, faz muito tempo que eu não falo do passado. E começamos a recordar, desde a época que eu conheci essa visão. E eu já falei isso aqui, eu falo várias vezes, que quando eu conheci a Beit Shalom, o Eterno falou no meu coração, e eu vi a parábola de Yeshua, que diz que o reino dos céus é semelhante ao homem. Eu gosto de falar isso aqui, as pessoas falam, mas de novo isso. Você tem que entender essa parábola de Yeshua. Ele disse, o reino dos céus é semelhante ao homem que saiu a caminhar e encontrou um tesouro muito valioso. Pois ele volta para casa, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Ei, esse terreno é a Beit Shalom. O tesouro está aqui atrás. Moshe, Moré, mas quando você chegou não tinha Torá? Acho que tinha. Quando eu cheguei já estava tudo projetado. Esse povo bonito já estava projetado aqui. Porque ele nasceu no coração do Eterno. E quando eu falei sobre, agora no começo, que o nosso desafio é elevação, Moshe em Devarim, quando começa o livro de Devarim, ele está num ponto de elevação tão alto, que o Eterno permite que ele comece a falar para o povo. Agora não era mais o Eterno falando, ele falando para o povo. Você vai ver que todas as parashot, todas elas, Adonai está falando através dele, mas ele está falando para o povo. O Eterno está permitindo, fala você agora. Ensina esse povo novamente, porque pode ser que eles se esqueçam. Porque pode ser que no meio do caminho, eles esqueçam do que eles passaram, dos milagres que eu fiz, dos erros que eles cometeram. Diz os sábios rabinos que a elevação de Moshe estava tão grande nesse momento, que ele conseguiu ter a mensagem do Eterno. E quando ele falava, a sua palavra saía da sua boca, e era como a do Eterno saindo dos céus, e as duas se encontravam. E alcançava o povo, Baruch Hashem. Quando as pessoas olhavam para Moshe, a sua face resplandecia, porque já nas suas células já não eram mais totalmente como nós, carnalmente, mas ele vivia espiritualmente. E ele era assim como Adão era, elevado. Ele estava ao ponto de elevação. Por isso que esse livro é a despedida dele. E naquele momento, o Eterno já tinha falado para ele, você não vai entrar na terra, mas eu vou te recolher para mim. Porque ele alcançou o ápice da evolução do homem. Viveu 120 anos. 120 anos. O total de anos que o Eterno designou que uma pessoa vivesse. Porque ele cumpriu todos os propósitos que ele foi designado a cumprir. Sem pestanejar. Quando ele chega no monte, diz a Mishnah, o Midrash, que quando ele chega aos pés do monte para falar com o povo, você acha que ele estava falando para 100 pessoas?
Você acha que ele estava falando para 500 pessoas? Eram mais de 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. 600 mil. E aí eu te pergunto, não existia megafone. Não existia um som como a Beit tem. Quando nós falamos, aumenta a potência ali, alcança. Não existia. Por isso que eu digo, aos pés não, no topo do monte. Eu falei aos pés, desculpa, ao topo do monte. Quando Moshe falava, as suas palavras casavam com a do Eterno e alcançava o povo de Israel. 600 mil homens. Ahim, a nossa luta aqui não é para ter casa, não é para ter carro, não é para ter bens materiais, ainda que você possa tê-los, porque é promessa do Eterno. A nossa luta aqui é alcançar a elevação espiritual, é alcançar ao Eterno, é cumprir os mitzvot, porque a partir de cada mitzvah que você cumpre, o seu rua, a sua alma, ela se eleva, porque ela está doutrinando a sua carne, e você tem um contato com Hashem. Devarim 28 fala: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer todas as mitzvot que hoje te recomendo, todas as bênçãos te seguirão. E quando fala de bênção, não é só o financeiro, é plenitude, é prazer de vida. Isso é elevação para o Hashem. Amém. Mas vamos começar? Vai ser rapidinho, viu, pessoal? Ó. Devarim 1, do 1 ao 3, diz assim: estas são as palavras faladas por Adonai a todo Israel, do lado mais distante do Iarden, no deserto em Aravá, diante de Suf, entre Parã e Tofel, Lavan, Hatzerot e Dizahav. São 11 dias de jornadas, de Orev a Kadesh Barneia, a caminho do Monte Seir. No primeiro dia do 11º mês do 40º ano, Moshe falou ao povo de Israel, repassando tudo que Adonai ordenou que lhe falasse. Então, como eu disse, Moshe estava relembrando o povo os seus trajetos. Eu quero lembrar você que a paraxá passada era estágios. Anote, escreva os estágios de Israel, porque eu estou preparando eles. Aqui ele diz, estas são as palavras do Eterno. Já não era o Eterno, mas era o Moshe falando. Nós passamos por todos esses caminhos. E eu quero te lembrar, você que faz parte dessa geração, que começou lá na garagem do Rav. Acabava o culto, tomava café, uma caixinha desse tamanhozinho, a Jéssica e a Letícia cantando lá, cadê? Não é, Letícia? É, Jéssica? Nunca imaginou que ia montar uma congregação, uma sinagoga dessa. E de lá veio. E lutas e lutas. Quando eu cheguei, já era aqui embaixo. Eu cheguei nessa carrada, eu falei, não tem espaço, tem muita gente. Mais de 100 pessoas, não está cabendo, está bufando para fora. E o povo brigava para vir. Né, Rocha? Brigava, queria ficar. Aí punha as cadeiras lá para o lado de fora. E aí o Eterno deu essa carrada maravilhosa. Essa sinagoga que as pessoas olham para a gente, como que pode? Que milagre é esse?
Que milagre é esse? Eu passei com a minha mãe aqui, fui mostrar para ela o terreno. A hora que ela olhou, ela falou, mas quando eu fui aí era só laje. Eu falei, então, isso aí é o que o Eterno faz. O Eterno faz isso. Então nós temos que lembrar todos os caminhos que nós passamos, de bom e de ruim. Porque todos eles serviram para nos elevar, segundo as nossas atitudes. Tem uma frase que o Talmud fala, que eu tento colocar ela na minha vida todos os dias. Diz assim, Ganzu letová. Tudo é para o bem. Tudo é para o bem. Tudo é para o bem. Até o mal que você passar é para o bem. Se você pensar assim, diz os sábios, que você alcançou um grau de elevação mais acima. Porque isso é emuná. Isso é confiança. E eu vou usar um versículo bíblico, fazer uma correlação, um drash. Todas as coisas cooperam para o bem. Porque o Eterno diz, eu crio o bem e eu crio o mal. Eu crio todas as coisas para o Hashem. Então você está passando alguma coisa, ore, confie. Talvez aquilo que veio naquele momento é um fim de um ciclo. Para que você alcance um outro ciclo. Para que você melhore a cada dia. Porque se você disser que o Eterno te ama, e você ama o Eterno, mas quando vem a provação, vem a luta, você quer desanimar e largar tudo? Você quer questionar? A sua confiança está onde? Como Salmo 23, né? Talvez você aprendeu. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Não é assim. Não, mulher, não. Está escrito, o Senhor é o meu pastor e não faltará. Quem não vai faltar é o Senhor na sua vida. Não importa. Aí você canta, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é Salmo 23. Porque o Eterno é o seu pastor. E a ovelha que tem pastor não passa fome. E a ovelha que tem pastor não passa sede. A ovelha que tem pastor não passa frio. O povo no deserto, de dia, sol escaldante no deserto. E eles ficaram 40 anos, vou falar de novo, 40. De dia, o sol escaldante, 40, 50 graus, eu não sei quanto que é, mas é mais ou menos isso aí. É quente. Uma nuvem tampava eles. A nuvem levantava, começava a andar, eles levantavam acampamento. Mais de 600 mil homens levantavam acampamento, tudo organizadinho. Igual o Rocha ensinou aqui. Ninguém ficava olhando na tenda de ninguém. Todo mundo tinha sua privacidade. Mas quando a nuvem da glória suspendia e começava a andar, ela baixava. Parava o acampamento. À noite, abaixo de zero. O frio abaixo de zero. E eles na tenda. A nuvem virava uma tocha de fogo. E esquentava eles. As roupas não envelheciam. Os sapatos não terminavam. E eu não estou cantando voz da verdade aqui, tá? Eu quero dizer para você que isso não é historinha da carochinha. Isso é real. E isso nós vivemos todos os dias. O cuidado do Eterno. Todos os dias. Só que eu não posso deixar de falar para vocês que a Parashá Devarim está ligada com Shilalehá. Eu não sei se vocês lembram da Parashá Shilalehá.
mas é uma paraxá que fala muito comigo. E Shilalehá, eles enviam os espias para ver a terra. E aqui Moshe fala sobre isso. Devarim 1, 22, 25. Aqui ele começa a explicar o porquê que ficaram tanto tempo rodando em volta do Sinai. E ele diz: vocês se aproximaram de mim, Devarim 1, 22, e dissestes: vamos enviar homens diante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem a rota pela qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. A ideia me pareceu boa. Moshe está dizendo: de modo que vós tomei 12 homens de vós, de cada tribo, um homem. E foram-se, e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e fizeram reconhecimento, e tomaram do fruto da terra, e das suas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá Adonai, nosso Deus. Será que eles precisavam ir até lá? Se o Eterno falou que a terra emana leite e mel, eles precisavam ir até lá? Se o Eterno está falando para você: ó, o caminho é esse aqui, obedeça, muda de vida, você vai ter que pagar para ver? Você tem mesmo? E aqui foi o que aconteceu. E Moshe começa a Devarim falando: olha o que vocês fizeram, e eu também fiz. Ele reconheceu o seu erro. Ele falou: eu também fiz errado, porque eu permiti, eu achei que a ideia era boa mesmo. Mas olha, nós éramos guiados pela nuvem. É a nuvem que falava o que a gente tinha que fazer, onde a gente tinha que ir, o caminho que a gente tinha que percorrer. Por que eu precisava de um espia, de um homem para falar para mim a melhor rota? Se quem me guiava era um GPS espiritual, gente. Ele falou: eu pequei, eu fui meio pancada. E aqui você vê o grau de elevação do homem, porque ele reconhece, ele assume o seu erro. O problema não é errar. Errar é ruim. Mas permanecer no erro por orgulho, permanecer por erro por soberba. Reconheça o erro, abandone o pecado e faça techuvá. É isso que Moshe está fazendo. É isso que Moshe está mostrando para aquela geração que não era a mesma geração que dos espias, mas eram seus filhos. Já era uma outra geração, diferente daqueles que estavam no dia dos espias. Que somente 2, Yehoshua e Caleb, acreditaram. Mas essa geração que ouviu essa repreensão, que ouviu essa instrução: olha, não faça como seus pais, não faça como aqueles que se rebelaram, não sejam assim, ouça a instrução do Eterno. E muitas vezes nós queremos pagar para ver. Olha só, Devarim 1, 26. Porém, vós não subiram, em vez disso foram e rebelaram-se contra a ordem de Adonai, o nosso Deus. Em suas tendas reclamaram. Pelo fato de Adonai nos odiar, ele nos tirou da terra do Egito apenas para nos entregar nas mãos do Emori, para sermos destruídos. Olha, vocês não acreditaram na promessa, não acreditaram na instrução, não acreditaram no que o Eterno estava fazendo, no cuidado que ele tem de vocês, ainda reclamaram porque o Eterno tirou vocês do Egito. Quantas vezes nós estávamos lá fora sem saber nada, não conhecia a Torá, não conhecia nada de mandamento, não sabia nem quem era Yeshua, nem quem que era Adonai, não sabia nada, porque a gente estava comendo uma comida que era qualquer comida que era jogada lá e a gente aceitava como se fosse um manjar. Aí nós viemos, conhecemos uma terra boa, que emana leite e mel, um tesouro maravilhoso. Chegou aqui, ainda reclamou do irmão: é porque lá ninguém me ama,
ninguém me quer. O povo é frio, não sei o quê. Eu nem sei o que eu estou fazendo lá. Quantas vezes você não falou isso? Muitos não estão vindo aqui porque está jogando fora, está desprezando aquilo que o Eterno fez. E é bom você me ouvir, para que você não faça isso. Porque a terra que emana leite e mel está aqui. Baruch Hashem. Você não precisa pagar para ver. Só tem que obedecer. Aceitar que o Eterno está no controle de todas as coisas. Amém? Aí eu trouxe aqui a decodificação, vamos dizer assim, dessa palavra de Devarim, onde diz: vocês se aproximaram de mim e disseste, vamos enviar homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem a rota pela qual devemos subir. A ideia me pareceu boa. Olha lá. Eu trouxe esse versículo em hebraico quadrático. E eu gostaria de fazer juntamente com você, ó. Esse versículo em hebraico quadrático, se você começar do Tav e conta 20 letras equidistantes, você vai ter Tav, depois o Shin, mais 20 letras, você vai ter o Vav, mais 20 letras, você vai ter o Beit, ou Veit, aqui sem o pontinho, mais 20 letras, você vai ter o Rei. Você forma a palavra Techuvá. Aqui, ó, Techuvá. Esse versículo o Eterno está dizendo: esse povo precisa de Techuvá. Esse povo precisa se converter a mim. E esse povo, para se converter ao Eterno, ficou 40 anos em volta do Sinai. Eu não quero rodar 40 anos. E acredito que você não quer rodar 40 anos. Nós não precisamos pagar para ver. Nós não precisamos tentar ao Eterno. O que precisamos é confiar no Eterno. Baruch Hashem. Confiar diante dos milagres que Ele tem feito. Porque Ele tem feito milagres na vida de todos aqui. Eu tenho certeza que se cada um de nós sentarmos e começarmos a contar nossas histórias, você vai ver milagres. Você vai ver como o Eterno. Ontem nós estávamos conversando na Calu, lá em casa, e começamos a lembrar a nossa história, por exemplo, desde a época que eu conheci a Keila. Os milagres. Porque eu vou te falar, para a Keila casar com um homem igual eu, foi um milagre. E eu ainda, pior ainda, porque uma mulher igual ela, eu não valia nada. É disso que eu estou falando, gente. Não é que eu sou melhor que ela, não. Eu estou falando que ela, do Eterno, usou ela. E daí, até chegar aqui, o trajeto que o Eterno começa a fazer e começa a ligar, E quantas vezes as pessoas olhavam para nós e não acreditavam em nós? Mas o Eterno usa as coisas loucas para confundir as sábias. E hoje eu cheguei à conclusão que não tinha outra mulher para mim, tinha que ser ela mesmo. E para ela não tinha outra, tinha que ser eu mesmo. Viu, Rocha? É assim que funciona. Né? Não tem outra mulher. A nossa, entendeu, pessoal? Vocês entenderam? Baruch Hashem. Olha o que está escrito em Yeshayahu. Eu estou terminando, pessoal, estou terminando. Yeshayahu 1, 2 e 3. Essa é a Haftará dessa paraxá. Moré, o que você falou aí? É o quê? Haftará. A Haftará é o estudo do Tanar, ou dos profetas, que está falando a respeito da paraxá que está na Torá, dessa daqui, de Devarim. E a Haftará, o estudo dos profetas. Porque assim, o povo chegou a um tempo, que ele foi tão perseguido, que eles não podiam estudar a Torá. Certo?
Porque se as autoridades vissem eles estudando Torá, eles eram presos e mortos. Aí o que eles faziam? Eles estudavam os profetas. Era uma estratégia para não ser preso e não ser morto. Aí quando alguém chegava, o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos vendo aqui o profeta aqui, olha o que ele falou. Ah, então tá. É Torá? Não. Só que o profeta estava falando da Torá. Porque o povo de Deus é assim. O povo de Deus não consegue ficar sem Torá. É vida. Baruch Hashem. É árvore da vida para os que nela se apegam. E aqui está escrito: ouve, ó céus, e dá ouvidos tua terra. Porque Adonai está falando. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor. O jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Quantas vezes o Rosh está aqui, está ensinando, está falando, tal. Daqui a pouco sai daqui, ele recebe uma mensagem, alguém que está falando alguma coisa, está afrontando, está se rebelando, está reclamando. O povo é rebelde. Gente, eu estou falando, nós somos rebeldes. Nós temos algo tão ruim dentro de nós, tão ruim, que tem hora que ele aflora tanto, que a gente se rebela contra o nosso líder, se rebela contra a pessoa que está do nosso lado, mas na verdade a gente está se rebelando muitas vezes contra o Eterno, contra a Torá do Eterno. Nós temos que lutar contra essa rebeldia. Quando você pensar em julgar alguém, julga você primeiro. Será que eu errei? Será que essa minha atitude foi correta? Não, peraí, essa pessoa teve essa reação. Ele teve essa reação comigo, mas será que eu tive essa reação? Os conselhos do Rosh, será que está errado, está certo? Ou é eu que não quero mudar? E ele fala assim, vem para a sinagoga, vem assistir aqui. Nós temos álcool gel, nós temos máscara, vem. Não, é mais fácil ficar em casa. Ouça os ensinamentos do seu mestre, do seu líder. Ouça a Torá do Eterno. E Devarim vem dizer para nós, não cometa os mesmos erros que os antes de você, os seus antepassados. Quantas pessoas vieram para a sinagoga, ficaram, permaneceram, trabalharam, suaram, mas na hora de entrar na terra prometida, abandonaram. Quantos amigos eu não perdi? Parentes? Quantos e quantos e quantos? E você também. Mas quando eu olho para Carralo hoje, para a sinagoga, e eu vejo esse cortejo da Torá maravilhoso. Eu vejo os Ahim aqui, ó, fazendo como o Moré Vanblay, como o Moré Bruno, como o Everton. E tem mais gente querendo aprender para fazer também, porque vê o exemplo daqueles que estão fazendo e querem fazer. Quando eu cheguei, quase ninguém usava talite. Hoje, graças ao Eterno, todos estão buscando talite. Estão buscando cumprir mitzvot. Isso é elevação. Só que além disso, nós temos que mudar o nosso interior, a nossa concepção de vida. Amém? Yohanan 15 diz assim: eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Neste momento, por causa dessas palavras que lhes falei, vocês já estão limpos. Baruch Hashem. Não precisa nem falar muito desse versículo, né? Perfeito, perfeito. Vocês que estão aqui, já estão sendo limpos. Então, quando você ouvir alguma repreensão, alguma coisa, não é nada pessoal, não é nada pessoal. É o ramo, porque uma coisa é a vara que é jogada. A vara, ela está morta. Você viu aqui o trocadilho? Vamos lá, ó. Vamos lá. Todo
toda vara que está em mim, que não dá fruto, vara não dá fruto. Eu só vi uma vara dar fruto até hoje. Uma. Alguém lembra? A de Aharon. Aquela deu fruto. Vara não dá fruto, está morta. Então a vara é aquela que não quer nada com nada. É aquela que não quer se ligar a nada. Ela não quer trabalhar na sinagoga, ela não quer fazer nada para ninguém, ela não quer ajudar ninguém. Ela acha que o problema é só dela, é só ela que sofre. Ela é melancólica, a dor dela é maior que qualquer um. Ela não se liga, ela é uma vara, ela não liga no ramo, na videira. Ela não vira ramo, porque ramo está ligado. Ramo tem vida, ramo dá fruto. Ramo está conectado, está aqui todo dia, chuva, faça sol. Doente ou não doente, com dor de cabeça, qualquer coisa, ele está aqui, firme. Esse dá fruto, porque ele está se alimentando da seiva. E quando está se alimentando da seiva, a própria seiva, que é a Torá do Eterno, está limpando. Baruch Hashem. Baruch Hashem. E para terminar, livro dos judeus messiânicos, você conheceu como Hebreus. Portanto, como diz o Ruach HaKodesh, se, eu fiz até maior, né? Se, bem grande. Se ouvides a voz de Adonai, não endureçam os vossos corações, como fizeram na rebelião amarga, naquele dia no deserto. Que rebelião amarga é essa? Não creram, não confiaram. Acharam que os gigantes, os anaquins, eram maiores do que o eterno que eles serviam, do que o Deus que eles serviam. Onde vossos pais me tentaram. Então, se você não acreditar no eterno, não é só não acreditar. Não é só não acreditar no que o eterno está fazendo. Você está tentando o eterno. Porque sem emuná, ninguém pode agradar a Deus. E quando você duvida, você está dizendo assim, Deus, o eterno, vou usar a palavra Deus. Deus não é tão Deus assim. Ah, que engano. E viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me desgostei dessa geração. E disse, o coração deles está sempre se desviando. Na minha ira jurei, não entrarão no meu descanso. Qual é a sua terra prometida? O que é sua terra prometida? Pois eu digo, a terra prometida para nós é habitar na nova Jerusalém com o Eterno. Baruch Hashem. Mas para isso, nós temos que crer. Nós temos que confiar. Nós temos que evoluir a cada dia. Moshe, ele não entrou em Canaã, mas ele foi ascendido aos céus. O Eterno cuidou dele. Ele evoluiu, ele alcançou o ápice. A terra é herança, é promessa. Só entra quem realmente quer. Amém? Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos vocês, que o Eterno resplandeça seus olhos sobre vocês, seu rosto sobre vocês, e que essa palavra sirva de ensinamento, de instrução, e que através dessa palavra, que é luz, que é lâmpada para os nossos caminhos, que nós venhamos ser melhores a cada dia, para a glória e louvor de Hashem, Beshem, Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Baruch Hashem. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.